São Paulo que saiu na frente, né, com o gol do Tapia, para surpresa de muitos, né? O Corinthians, na verdade, começou ali os primeiros 15 minutos com boas oportunidades, mas aí passou esse abafa, o São Paulo consegue chegar ao gol. Não foi... Vou começar com o Alê, o representante da casa. Não foi um grande jogo, né? Acho que foi um jogo bem de começo um clássico bem de começo de Paulistão, né? É o que eu falei, assim, eu vi muita repercussão da torcida do Corinthians, né, na internet, pós-jogo, reclamando muito do desempenho do time, mas assim, terceira rodada do Paulistão, início de temporada, não dá pra exigir muita coisa do time, né, então eu acho que, claro, é importante um clássico você pelo menos não perder, então acho que foi importante o Corinthians ter empatado, né, e não ter deixado o São Paulo ganhar o jogo, né, mas eu até gostei do começo do jogo do Corinthians, acho que o Corinthians, o Bidon tava conseguindo se posicionar bem ali entre a marcação de São Paulo no meio, mas aí depois o São Paulo corrigiu essa marcação, ali dos 15 minutos para frente, e aí neutralizou o Corinthians, né? O Corinthians não conseguiu fazer muitas coisas, mas ainda assim teve 2 chances de gol no primeiro tempo, né? Teve aquele gol inacreditável que o Yuri Alberto perdeu, e teve uma jogada do Mateuzinho também, que cara a cara que ele quase fez o gol, né? Quem foi pior nessa jogada, o Yuri Alberto ou o Arboleda? Puta, uma brigadura ali, hein? O Arboleda, né? O Arboleda falhou, porque se ele não falha, a bola não passa. Deu uma assistência, né? Pro Alberto. Faltou a comunicação dele com o Rafael, né? 2 vezes aliás, ele fez isso. O Arboleda foi muito mal no começo do jogo, depois ele se acertou, né? Ele fez 2 jogadas ali no começo do jogo bem ruins. Depois ele foi se acertando, né? E aí, assim, o Corinthians sofreu o gol, São Paulo ficou todo na defesa, né? Ficou difícil pro Corinthians entrar na defesa do São Paulo. Mas conseguiu fazer esse gol de empate, né, que não deixou a gente perder em casa, né, e manteve os nossos números bastante expressivos contra o São Paulo na Arena Corinthians, né, que só tem uma pequena vitória. Eu quase não dormi com isso. Eu vi. Por outro lado, eu também vi muito São Paulino, né, choramingando quase ganhamos, pô. Quando o São Paulo ganha, ganhamos o título contra o Corinthians, né? Aí esse empate não foi isso não, né? Não foi isso não, a gente não vai falar sobre isso. Você viu que eles vieram iguais, né? Em nome de luto. Não, eu vim de luto por conta do futebol do Corinthians mesmo, porque eu vou te falar, viu? Você acha que o São Paulo jogou tudo isso? Cara, eu acho que o São Paulo... Dando 2 chutes no gol o jogo inteiro. O São Paulo deu uma animada no torcedor, porque só de ter saído do 3-5-2 e ir para um time organizado, onde a maior parte do jogo, o São Paulo esteve com a posse de bola, maior parte do jogo. O Corinthians teve essas pressões aí que fez com o Mateuzinho, o Yuri, a própria defesa do Rafael no final, né? Que o corintiano pediu pênalti lá, o Mike tava com o braço colado aqui, mas não teve nenhum lance polêmico de arbitragem, eu não achei que foi falta do Bidon em cima do Alan Franco. O Alan Franco foi querer ser malandro e na frente do árbitro ele acabou se jogando. Não teve... Aquele pênalti no Yuri Alberto, no Alan Franco, não teve nada. E o São Paulo, assim... fez um time onde que... O Crespo organizou um time onde que daria espaço pro Corinthians jogar no meio de campo, mas quando tivesse a posse de bola, ficaria com a bola e conseguiria criar chances, né? Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilha, os 2 laterais, num losango no meio de campo. Eu nunca vi o São Paulo jogar assim. Né? Espelhou. Foi parecido com o Corinthians, né? Que tinha o André, o próprio... Quem que era os volantes? Ranieri, Carrilho. Então, eu nunca tinha... Faz tempo, né? Pra falar nunca. Faz tempo que eu não vejo o São Paulo jogar num losango no meio de campo. E os 3 jogadores, tinha hora que você via que eles estavam tocando bem a bola e o Corinthians não conseguia pegar a bola. Eu achei essa dupla do São Paulo bem promissora. Danielzinho e o Marcos Antônio, né? Encaixou bem, cara. Danielzinho... Eu gostei bastante. Bela dupla de volantes. Eu gostei bastante. Danielzinho Só que, assim, é bom jogador. Tem que ver... O torcedor gostou da escalação que teve contra o São Bernardo, porque o Crespo colocou 2 pontas. O Ferreirinha de um lado e o Luca, menino da base, do outro. Saiu o gol do Palmeiras aí? Dá 2. E aí... e aí, contra o São Bernardo, o gramado acabou prejudicando por conta da chuva, né? E não dava pra rolar a bola. E se colocasse os pontas contra o Corinthians, acho que teria muito mais trabalho, né? Ele foi inteligente, colocou 3 no meio de campo pra tentar fechar e congestionar ali pro Corinthians não ter tanta liberdade. Mas eu gostei dessa escalação com 3 volantes, né? Possivelmente o Pablo Maia, que entrou na partida e a torcida reclama bastante porque o Crespo tirou o Marcos Antônio. Ele fez saída de 4 ou saída de 3? Saída de 4, né? Com Arboleda e Alan Franco. O que já é uma... O Alan Franco voltou a jogar muito bem. É uma pena que ele tenha sido, né, o principal
Falhou no final. Falhou no lance do gol, né? E engraçado que na transmissão o Marcelo Beckler, né, tava comentando e ele elogiando demais o Alan Franco. Depois que ele elogiou uma partidaça do Alan Franco, ele foi mal contra o Bidon. Você não achou que o São Paulo recuou muito? Eu acho no segundo tempo recuou. São Paulo fez o gol e parou do jogo, Você velho. você acha que o Crespo talvez pudesse investir nesses pontas no segundo tempo? Nossa, Pra dar mais velocidade de Pra ter contratar? contratado, Poderia. claro. O erro dele foi ter colocado o Caleri, na minha opinião. Eu não teria Mas foi feito muito isso. tarde que ele colocou o Caleri. E assim, as substituições que ele fez foi tudo meio que 6 por meia dúzia. Ele tirou o Marcos Antônio e colocou o Pablo Maia. Ok, vou assim, né, fortalecer a marcação no meio de campo, né, fechar a entrada da área e continuo com o Bobadilla e Danielzinho, né? Eles fazem a função agora do Marcos Antônio. Tirou o Tap e colocou o Caleri, tirou o Lucas e colocou o Ferreirinha, né? Então acho que tudo substituição que não muda muito o estilo de jogar. Ele mexeu tarde, velho. Achei que o São Paulo... acho que ele apostou que o Caleri ia segurar mais a bola na Poderia ter mexido Pode ser, mas primeiro que eu achei que o São Paulo entrou pra não perder. Você tá ganhando de 1-0 fora de casa, irmão. É, Enfia e a faca, sem banco. bota dois pontas rápidos, mete Ferreirinha e Lucas de assim, Não, mas Aí você toma um empate mais rápido. o Tapia não tava aguentando correr mais. Então, Metade do segundo tempo ele e o Luciano conseguiam correr mais, demorou pra mexer. Assim, eu acho que quando você tem 1-0 jogando fora, você tem que explorar o contra-ataque. Não, e outro, o Corinthians fez um jogo muito fraco, velho. Era a chance do São Paulo ganhar ontem. Eu tava assistindo assim, Bidon, organizado, Paulo vai ganhar. Passe, eu falei, Mas o Bidon tava encaixotado, o Danielzinho tava sempre nele, aí o Bobadilha, por isso que não conseguia. No final, o Dorival abriu o time inteiro do Corinthians. Então, deu um 4-2-4, velho. Era essa hora que o São Paulo tinha que ter dois pontos. E aí coloca o Caleri com um pesadão na frente. Pô, não faz sentido. Não, mas não, pesadão é pra segurar a bola, né? Se você quer ganhar Pereira você tem que segurar a bola, ficar com a bola. Sem ritmo. Mas tem que colocar ele pra jogar, mas tem ritmo quando? Teve uma parte do jogo que ficou só o Matheus Pereira de volante. E que por sinal entrou bem. Por isso, você precisa de cara pra segurar a bola quando você tem a posse. Quando você não tem a posse, você tá jogando, você tá sendo acuado, tá jogando fora de casa, frente, você precisa de cara com campo pra correr. Ele colocou o Ferreirinha. Mas tarde. No lugar do Lucas. 35 minutos. O Lucas pouco a pouco tá voltando. Você acha que... É assim, do mesmo jeito que vocês usam a desculpa de que é começo de campeonato e isso, aquilo, claro, eu também vou usar essa desculpa, porque ele não estava bem no passado. Porque ele não tá bem, né? Ele não tá bem. Não, ele não jogou nada. Ele não consegue dominar a bola e ter um arranque. Ninguém jogou bem, acho que tirando uma ou duas exceções, tá todo mundo muito abaixo fisicamente, tecnicamente. Cara, a gente não teve pré-temporada. Corinthians isso não exige muito do Corinthians, cara. Acho que dentro das circunstâncias, cara, foi um resultado ok, cara. Eu também acho. Vocês acham, mas pensando na competição, será que foi um resultado bom? Porque, assim, pensando pelo São Paulo, óbvio que antes das circunstâncias do jogo, eu tenho certeza que se você perguntasse para qualquer São Paulino, você fecha no empate 1-1? São Paulino fechava. Eu assinava. Mas, diante das circunstâncias em que o São Paulo conseguiu ficar à frente praticamente em todo o jogo, durante todo o jogo, perder no final tem um gosto amargo. Empatar, e pensando, empatar no final tem um gosto amargo. E pro Corinthians, é um empate em casa, né? Contra um rival e tudo mais. Pensando na tabela, a gente tá chegando agora no meio da competição, no meio dessa primeira fase. É um campeonato traiçoeiro, né? E os três grandes, tirando o Palmeiras, né? Os três grandes estão na parte de baixo da tabela. Eu não acho difícil a gente ter um clássico logo de cara, nas quartas de final. Porque o Palmeiras pode pegar qualquer um que estiver ali embaixo. E é jogo o Palmeiras único, provavelmente... Jogo jogo único. O Palmeiras provavelmente vai ficar na parte de cima, é o que tudo indica, pelo menos. Né? O Palmeiras ele consegue, mesmo não jogando bem, ganhar. A gente vai falar do Palmeiras daqui a pouco, mas algo de positivo no time do Abel nesse começo, além da base, é justamente o sistema defensivo. O time não tá tomando gol. O time tá bem atrás. Enfrentando o Lautaro, perdendo gol de cabeça. Deixa eu falar uma coisa, o Ale vai até concordar comigo. Eu não quero ser, assim, taxado como um cara que critica muito a base, mas você viu quanto sentiu a pressão de jogar um clássico, o garoto André, que é bom de bola, não tô falando que é ruim. Assim como do outro lado, eu acho que ele foi mal, não. Fazendo falta, muito afobado. Ele é bom de bola, não tô falando que é ruim. Volantão, mas muito afobado. Mas assim como eu acho que o Crespo errou em ter colocado o Mike. Faz parte do processo de amadurecimento do jogador, cara. Ele tem que jogar esse tipo de jogo. Claro. Eu acho que ele começou nervoso, ele tomou um cartão amarelo logo cedo. A maior parte do tempo, mas ele não foi expulso, ele conseguiu roubar algumas bolas e gerar contra-ataque. Ele foi se recuperando ao longo do jogo.
Né? Não Aí você foi mal, não, cara. mas serve de exemplo, de lição pra quando você Mal foi o enfrentar Carrillo. O Carrillo tá quarto muito de mal. final, cara. pegar um Palmeiras, não vai ter chance. Carrídio, cara, é Yuri tipo o foi Zé mal Rafael, ele depende Ele falha, da parte né? física, Ele cara. tá Gol. muito E esses abaixo. caras dependem da parte física, sem pré-temporada, vai demorar. Não, e ainda pra esses caras. me preocupa porque ele tá assim desde o ano passado, quando ele voltou da lesão. Ele não foi o mesmo teve jogador isso. desde que ele se lesionou quando jogou contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Então, eu não sei se a lesão dele, além da parte física, também tá limitando alguns movimentos dele, enfim. Você vê que ele pega na bola e só toca de lado ou pra trás. Não arrisca nenhuma jogada. Fisicamente ele não Tá tá fazendo bem, jogo né? E pra assim, baixo. pra mim ele falha no gol de São Paulo, porque ele tá acompanhando vai aqui marcar, na ele fica lateral olhando. e ele não faz nada. Observando. Ele nem dá o bote, nem O fecha André Ramalho espaço. falhou Andando, também, né? Deu um andando. espaço ali pro Tapia. E o Hugo falhou também. A falhar é meio forte. não acho falhar, falha. não. O Mas braço dele é curto assim mesmo. Aquela bola era defensável. Ele é meio jacaré assim Acho que mesmo. um goleiro como o Hugo teria que ter. Né, Quem é melhor, Hugo ou Brazão? Ah, Quem é melhor? já começa perdendo Tô te tempo com uma perguntando. pergunta dessa, cara? o Hugo, pra mim, não engana, velho. Não engana. É um goleiro ok. Número nota 6. Nota Mas posso 6,5. falar, Murilo, é que nem o Cássio. O Cássio, em jogos de primeira fase de Paulistão, falhava um joguinho aqui, outro ali. Só que na hora do vamos ver, o Cássio fazia diferente. Então, eu não... E o Hugo é um jogador que tá se mostrando isso também no Corinthians, cara. Na hora do vamos ver, o cara correspondeu. E fala um jogo importante que ele falhou. Não teve. Até agora não teve. Fábio Costa era assim no Santos, cara. Cara. Era um goleiro que falhava. Eu prefiro ter um goleiro assim no time. E aí chegava nas fases finais, irmão, você tinha certeza que você tinha um goleiro lá. Por isso que ele é ídolo, cara. Fase final, tem um pênalti, eu confio no cara, meu. O cara já provou várias vezes. Só se pega pênalti também, né? Só se pega Contra pênalti. o... Pênalti é o pênalti. Pênalti é a defesa mais difícil que tem. Não, ok, mas e se não sai o pênalti? Embora, assim, velho. Mas além do pênalti... Não, além a do única pênalti... justificativa que eu vi de corintiano falar do Hugo, ele é pegador de pênalti, ele é Você pegador quer de mais pênalti. que isso, cara? Não sabe nem... A bola vem no pé dele e vem parecendo uma bola de fogo. O gol que goleiro não pode ser assim, tem que atar com a mão. O Isso gol aí que é ele tomou culpa dos contra o anos 2000. Bragantino foi então, preocupante. De vez em quando tem umas Aquele falhas cruzamento aqui. do John ali, você Cara, fala... mas você acha que esse gol é falha, mano? Lógico que é falha, ele vai na bola. essa bola não, eu não acho. Ele tá indo Pega- pro outro lado. Se pegar Ah, a câmera mas eu por não trás, acho, velho. Contra Não, mas pé do Eu cara. acho mérito do atacante Se você ali, olhar velho. a câmera por Cabeçada trás, se foda, você olhar a velho. câmera por trás, você vai ver que daria pra Dava pra com a chegar. A bola tudo bem que foi rápida, cruzada com Mas é o que eu força. falei, falha Mas é muito forte falar que ele Muito falhou. forte. É, ok, mas Mas dava era pra pegar. defensável. Beleza. O O Cássio pegava essa bola? Cássio dominava no sei. peito essa bola. Ave Maria, velho. É que não dá, eu já não Sai ia jogando, Eu né? não ia falar isso, mas já aproveito e falo. Não tem nem como você falar, colocar o Cássio na mesma frase do Hugo. Não tem nem como. Mas Eu não o vi- Hugo é ídolo já, O né? Cássio... Eu acho que sim. Você tá comparando o maior goleiro da história do Corinthians. Não, e ele falou assim, eu Justiça concordo... com o Hugo, coitado. Eu concordo com a Lê que ele falou, o Hugo também aparece em momentos decisivos, isso e aquilo, mas não foi nem parecido desde o início da trajetória do Cássio no Corinthians com a trajetória do Hugo. Não foi nem parecido. Ambos ganharam título. Não, que título. Cara, Libertadores, o cara entrou e o cara consertou ganhou a a Copa do defesa. Brasil, pô. Ganhou Quem a Copa do classificou o Brasil. Corinthians pra final? Ó, o cara... Não, peraí. O cara pegou um pênalti do Veiga na final. Mas não contra se o Palmeiras. compara o tamanho do do título, cara. rebaixamento Deu- do ano antes. É, do exato. 24. Salvou pegando pênalti lá contra o Juventude, os Murilo tá caras. olhando, Não vou nem Não colocar se isso na compara o conta. tamanho do título Não, e o calma. Cássio entrou num jogo contra o Emelec Cara, lá. o Corinthians Cara, todo acabou com o ferrado problema. financeiramente. Acabou com O cara problema. pegou um pênalti numa final contra o Palmeiras e deu o título pro Corinthians. Depois ele pegou o pênalti na Copa do Brasil e levou o time pra final do campeonato. Você quer mais o quê do cara, mano? E outra, Libertadores. mas é culpa dele que o O Corinthians cara tá jogou a brasileiro. Copa do Brasil, Campeonato pô. Brasileiro. Peraí. Quem que era o goleiro contra o... Quem que era o goleiro contra o Barcelona de louco. Guayaquil? Ele falhou? Não falhou, mas o Cássio também não tinha falhado. O Cássio faz milagre, pô. É isso que você tem que ser o O diferenciado. Cássio fez milagre contra o Guarani do O Paraguai. Cássio, não, o Cássio quando estreou, Cara, o Cássio quando estreou, igual o Hugo que tá estreando, tem quantos anos? 2 anos? ninguém tá dizendo que Chico o Hugo Lang é o do maior Morumbi, goleiro da velho. história. Eu não acho nem justo falar do Hugo da mesma frase que O que você acha, deixa de achar do Corinthians, não importa, mano. não tem problema. O que importa é a torcida do Corinthians que não concorda Ainda em bem. nada que você tá falando. Ainda bem. O Hugo, pra mim, não me engana. Esmagadora maioria dos corintianos gosta do Hugo e é isso. No primeiro falando troca de merda. figurinhas aqui que vocês falaram do Corinthians e Palmeiras, colocaram o Everton atrás do Hugo. É mais fácil dar um cuspe na O cara seu do time outro. não tem goleiro desde que o Rogério Ceni se aposentou. Cara, mas mano. o Não Murilo, acho o Rafael diferente do Hugo. Você não Não tá- O acho. Rafael foi bem possível ontem. que você tá acho. falando Rafael sério, foi velho. bem ontem. Cara, não é que eu...
Não, eu mesmo acho que o Hugo não... Por exemplo, ele falhou lá no jogo da Seleção Brasileira, eu fiz um tweet lá que... Eu não tô falando que o Hugo é ruim, cara. E o Hugo tomei um só monte não de é tudo hate. isso. Mas, cara, Ponto. ele não é goleiro pra Seleção Brasileira, na minha Ponto, opinião. também. Mas ele é muito bom goleiro, velho. Nota 6, Muito 6,5. bom Acabou. goleiro. Ele já é ídolo Eu do consigo Corinthians. citar 5 no Brasil melhor que ele, cara. Não, tá bom, mas que ele é ídolo do Corinthians e foi aí importante na só Copa você do é Brasil, isso, cara. foi. Eu não Corinthians- discuto idolatria. Cada um tem o ídolo Não. que quiser. O ídolo dele é o Romero. É, o seu é o meu, Luciano. o meu ídolo pode ser. Não é O seu é o o Luciano. Luciano, né? Não é o Luciano. O Luciano Tipo não é você, ídolo. né? Meu ídolo não. É ídolo do São Paulo. Mas não é meu ídolo. Vamos- Agora, discutir idolatria aqui, a gente vai perder tempo. Vamos fazer assim, já que vocês falaram do Luciano, antes vocês podem participar dessa discussão também, Boa. tá? O que vocês acham? O Hugo é bom Superchat. goleiro, Eu ia falar não é mal do Hugo bom, aqui, não. enfim. Mas já que vocês mencionaram o Luciano Maravilhoso. ontem falou sobre o momento do São Paulo, disse que não ia falar de política. Vamos ouvir um pouquinho do que o Luciano disse no pós-jogo. Não vou falar a respeito da política, eu vou falar do primeiro jogo, né? A gente fez 7 dias de pré-temporada, a gente sabia que poderia acontecer tudo, né? A gente não queria ter perdido pro Mirassol, mas 7 dias, aí depois a gente teve um pouquinho mais, o treinador mudou o esquema, mudou vários jogadores, a gente conseguiu vitória, hoje ele mudou de novo e a gente tava ganhando até os acréscimos, então acho que a evolução tá aí, tá nítido e espero que nossa equipe continue evoluindo até o final do campeonato. Desculpa, e aí vamos evoluir. Não podia ter jogado tão mal contra o São Bernardo, contra o Mirassol. É o mesmo time do ano passado. Não podia ter jogado tão mal assim. Ontem teve todo o problema do Crespo de abdicar de jogar bola, né? Do segundo tempo, o time recuou, isso eu acho que deve ser a orientação dele. E contra o São Bernardo acabou atrapalhando por conta da chuva, do tempo, né? Porque no Morumbi não tinha como ter jogo. Então acho que é mais desculpa dele aí. O time ontem mas deixou a de questão ganhar. a questão Empate da amargo pro pré-temporada São Paulo. Mas que Influencia, né? pro torcedor, ok. É que, claro, assim, o Corinthians também não teve pré-temporada, né? O time estava em Não, teve condições... até menos, né? até Porque menos. jogou até uma semana a mais. É verdade. É bem verdade. E não foi um joguinho qualquer. O né? Corinthians Foi uma- voltou antes de um mês, né? Pois é. 21 de dezembro, Voltou voltou semana, dia é. 5, né? Voltou dia 5. Nossa, cara. E sem peças importantes, né? Memphis. O Memphis já, a gente sabe que não volta contra o Santos. Cara, assim, na boa, pô, o time do Corinthians sem o Memphis, vendo jogar... Perde muito, né, cara? Mano, é um time comum da bola, cara. E é o que eu fiquei falando o ano passado inteiro aqui. Pode reparar. Futebol do Yuri Alberto some sem o Memphis, cara. Some, O velho. Memphis foi o cara que... Os melhores momentos do Yuri Alberto com a camisa do Corinthians foi do lado do Memphis. E o Memphis, ele tem uma coisa, cara, que assim... Ele é um cara que ele agrega o time, ele joga muito coletivamente. Você vê que assim, ele decide os jogos e tal, ele assume a responsabilidade, faz aquele golaço contra o próprio São Paulo. Que era um jogo que não valia muito, mas, porra, é um clássico, né? Você fazer o gol daquela maneira. Mas se você olhar o jogo do Memphis, cara, é um jogo sempre agregador pro companheiro, tá sempre procurando quem tá melhor, ele tá se colocando numa situação entre linhas, tentando se desmarcar, ele é um cara que orienta dentro do campo, um líder técnico, Ele cara. chama a atenção da marcação Chama pra dar atenção, espaço pros outros. protege muito E bem a essa bola, visão dele, senta com a bola no Cara, pé. muda o time do Corinthians, é o que tipo o Neymar deveria fazer no Santos, mais ou menos, porque já não tem mais aquela... E não conseguiu, assim, no ano passado. O Memphis consegue fazer isso no Corinthians. E é então um cara que não sente pressão. Não sente, cara. Isso tem lado bom e lado ruim também, né? Porque às vezes também ele parece que não sente até demais, né? Aham. Parece Tem meio certo- indolente. Tem certos jogos que ele não tá nem aí. O ano passado. Mas é mesmo outro falou cara sobre de isso. jogo grande também. Exato, é um cara que dá pra Sim. confiar. É jogo importante. De novo, correspondeu, cara. Todas as vezes que precisou dele em jogo E grande. ele não estreou até agora, por quê? Tá É mal? questão física. Ele né? tá voltando, né? Teve uma lesãozinha e ainda não tá pronto pra Ele jogar. voltou um pouquinho antes, no ano passado, porque o time tava precisando, né? Não Uhum. terminou da recuperação 100%, mas agora estão deixando ele Você não tem recuperar Copa, né, 100%. cara? É. Também. Vai dar uma segurada, eu acho. E tem também o Martínez, que até agora não voltou da Venezuela, né? O Dorival Tá se bom mostrou lá, né? meio irritado até com a situação, né? Parece que ele não retornou um contato do Dorival. Tem falado com a diretoria do Corinthians, mas, enfim. Dorival falou que não sabe do Martínez. Que não A piscina da sabe qual é a Venezuela tá situação. quentinha lá. Não vê aparecer foto pelos hoje, lados da né? Cara, isso bola, não, acontecia viu? muito com o Soteldo quando jogava no Santos. Vai pra seleção da Venezuela, esquece. O cara
sempre perde o voo, volta uma semana Mas depois. o problema dele é que ele tava com o passaporte, né? Dos teve a Estados questão Unidos, do alguma coisa, né? passaporte, mas ele é. tá Mas lá. o problema principal é que a Isa falou, ele não dá a menor satisfação pro Corinthians. Uma coisa é o cara falar, tô preso aqui, não consegui resolver ainda a burocracia. Outra coisa é o cara nem responder mensagem, não... Pô... Ele é meio problema, né? Já deu uns problemas. Ele é meio... meio piradinho da cabeça, né? Não é a primeira vez que tem esse tipo. mas os 2 problema de mesinhos aí vira comportamento. ídolo. Não, o Arthur... É sim. Todo jogo que ele arranja uma confusão, ele é pica, ele é Corinthians, ele é o cara. Todo jogo. Contra o Santos teve um com o Escobar, que ele foi arranjar confusão na lateral. Ele expulsou Não tem um o Escobar. corintiano que não O faz. Aníbal, a Ele é cabeçada malandro, dele. ele é a Aquilo cara do ali foi Coringão. aquilo O foi um Aníbal crime deu a cometido cabeçada pelo Daronco, dele acho que foi o Daronco com o aquele Palmeiras. dia. Ou não, foi o... Uns foi 6 o- minutos. Foi o Flávio Mullets. Rodrigues, Não, o Mullets. Quem? Como é o nome? O Mullets, pô, palmeirense. O Klaus? O Klaus. Ah, sim. Foi o Klaus. O palmeirense. O palmeirense, do Mullets. Ele não é Martins palmeirense. é um jogador extremamente fraco tecnicamente. Podemos chamá-lo de bagre, inclusive. Que é um jogador que tenta compensar com a raça, mas que às vezes é muito imprudente também, toma cartões bobos. É um jogador que eu não confio. É um jogador que a qualquer momento pode ser expulso numa jogada ali destrambelhada, prejudicar o time. Eu não confio nele. Ó, Eu não acho que a torcida também confia assim, tanto assim nele, não. Tem um superchat aqui especial pro Murilo. Aqui, ó. O Bruno Augusto 82 fala assim: Murilo, dá uma segurada que o seu ídolo Luciano. Hugo é ídolo demais. É isso, velho. Meu ídolo, Luciano. Não entendi nada de Corinthians, Murilo. Desculpa. Que vocês fiquem com o Hugo lá. Por mim tá ótimo. Por mim, Renove até ficaria 10 anos lá. 2039. Inclusive, tem um comentário aqui também que eu vou colocar na roda, já que vocês estavam discutindo sobre goleiros. Não é um superchat, mas o Prédio Palhoça, eu acho que é isso. Sempre tem que tomar um cuidado, né? Porque vem uns... Rafael é subestimado. Hugo faz mais milagres que o Rafael. Nos pênaltis nem se compara, mas 2024 e 2025 do Rafael foram excelentes. Franga menos que o Brasão e o Hugo. Hoje ele me passa bastante segurança. Eu concordo. O Rafael, depois do Rogério Ceni sair, foi o goleiro com mais... Assim, né? Que passou mais segurança pro torcedor. Eu não falo que ele não sabe pegar pênalti, né? Ele tinha essa decisão contra o Atlético Nacional ano passado na Libertadores. Ele pegou alguns pênaltis, teve também, acho que outro O Rafael é jogo. um goleiro que eu gosto muito, cara. Eu gosto muito dele, Eu gosto ele é muito muito seguro. dele. E outra, ele é Seguro, muito... né? Ele é muito Vale a pena. catimbeiro. Ele é muito catimbeiro. O que ele segura de bola, assim, pra fazer cera... Ontem mesmo, né? Tomou até amarelo. Né? Acho que em números é o goleiro que mais faz cera. E eu gosto disso. Tem que dar uma segurada. Deixa o árbitro ficar maluco tem com o um jogo. agora lá do outro lado do muro da Bafunda que gosta também. É, verdade. Carlos Miguel Carlos também Miguel. faz? Aquele olhinho Nossa. do palestra é embaçado. velho. Então, aí ó, citamos outro goleiro melhor que o Hugo. Mas enfim, o Rafael é o que passa mais segurança após o Rogério Ceni. E ele tem ido bem, mas, pô, no primeiro jogo falhou feio, né? Valeu, Contra o feio. Mirassol. Pênalti Uma sem bola. Barueri, hein? E outra, Opa. o torcedor do São Paulo ainda se lembra. O jogo contra o Botafogo, que foi o último jogo grande que o São Paulo chegou a disputar alguma coisa, na Libertadores ele falhou também. Gente, mas com Palmou todo agora, respeito- é normal. Esse é o Mas com ponto. todo respeito, É. nenhum desses goleiros todos, cara, nem o Carlos Miguel, nem o Hugo, nem o Rafael é melhor que o Brasão, cara. O Brasão é goleiro para ser titular de seleção brasileira, vai pingar na Europa e vai ser convocado. Eu tava lembrando com o Ale aqui, o Santos não leva um goleiro para a seleção brasileira desde o Sérgio no início dos anos 90. O Santos não consegue. O Vanderlei foi o melhor goleiro do Brasil durante 2 temporadas, em 15 e 16. Nunca foi convocado. O Santos não consegue emplacar um goleiro na seleção brasileira. Tanto que o Flamengo É tava de olho impressionante. nele, né? Não, se ele jogar 2 jogos no Flamengo, ele vai ser O convocado. Brasão é bom mesmo. O Brasão é um fenômeno, cara. É que ele, de vez em quando, ele troca os pés. Ele é meio Ele é louco. meio Fábio Costinha. Meio, assim, né? é que o Fábio Costa era maldoso, mas o Brasão não é. Não, ele é meio Ele é meio espalhafatoso. afobado. E ele é meio... Ele vai pra decidir de um jeito meio maluco, né? Ele bota a cara, ele não Ele tá me nem lembra, aí. sabe quem? O Júlio César no início da carreira. O Júlio César era meio Lembra, assim, cara. exatamente, Júlio cara. E é César um goleiro... Curirim. Flamengo, é. E o Júlio César, cara, ele tem uma característica parecida com o Júlio César, porque eles não são os goleiros os maiores, mas eles são rápidos e tem todos uns reflexos. A defesa que ele fez do Flaco lá é sacanagem. Sacanagem. Não, ontem ele Cabeçada. pegou um Não, pênalti ontem o absurdo, pênalti que ele cara. pega é bizarro a maneira como ele pega, lances cara a cara, defendendo. Pegou um lance com o pé que o cara chutou da marca do pênalti, ele abre o espacate e pega. Ele é meio goleiro de futsal. Ele né? é um goleiraço. Cara, teve um cara. jogo que ele fez uma defesa